você que nos acompanha, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma análise do seu programa de análise de conjuntura internacional. Eu sou Cláudio Porto, jornalista independente. Este programa é uma realização do canal da Prática Política e transmitido pela TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da Claro TV. Comigo, André Nunes, analista político. Como vai, André? Tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Queria agradecer a você, o teu canal da Prática Política, que vem nesse crescimento exponencial, e também, é claro, a TVC do Rio de Janeiro, canal 6 da Claro TV. Obrigado. André, o primeiro assunto do programa desta semana para o nosso público aqui é uma notícia que a gente já tinha dado, mas com agora um desdobramento a mais. Segundo uma pesquisa do Bank of America, 23% dos entrevistados desta pesquisa disseram que a aposta mais correta neste momento no mercado financeiro, é uma aposta contra a moeda estadunidense, uma espécie de adeus ao dólar. André, como que esse tipo de notícia, que vem direto dos Estados Unidos, né? Não vem de outro país do mundo, não vem de nenhum país não alinhado, vem dos próprios Estados Unidos, como que esse tipo de notícia se relaciona com aquela notícia que nós demos recentemente, uma edição do Análises, em que a gente falou da possibilidade de os países do BRICS largarem o dólar? Cláudio, essa notícia, na verdade, é uma pesquisa realizada pela própria instituição Bank of America, só demonstra que nem mesmo os investidores dos Estados Unidos confiam no lastro da sua própria moeda. Agora, essa situação está ancorada em diversos motivos. Na inflação dos Estados Unidos, que é a maior nos últimos 20 anos, e apesar de que para os nossos parâmetros aqui no Brasil seria uma inflação baixa, para os norte-americanos não é, eles não estão acostumados com os atuais índices de inflação, até porque a sua moeda, o dólar, sempre foi utilizada como produto de exportação. Eles têm esse privilégio exorbitante, já que a maioria dos países tem as suas reservas internacionais ainda hoje em dólar. Mas realmente essas reservas internacionais vêm diminuindo muito nas últimas décadas e hoje estão abaixo de 60%, quando já foram 80% das reservas mundiais. E é claro que a desconfiança em relação ao dólar, ao lastro, ela também se dá pelo aumento da dívida pública dos Estados Unidos, que hoje alcança 35 trilhões de dólares, ou seja, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, o Tesouro, melhor dizendo, não para de emitir dívida. Problema semelhante até ao do Brasil, mas com proporções muito mais chamativas, Cláudio. Então, esse aumento da dívida pública, ele é um dos grandes motivos para a desconfiança de investidores, até mesmo dentro dos Estados Unidos, em relação à sua própria moeda, Cláudio. E é claro que isso está relacionado com uma desconfiança internacional também, porque, por exemplo, a China vem realizando a venda dos seus títulos. A China detém grande parte dos títulos da dívida dos Estados Unidos, do Tesouro dos Estados Unidos, e nos últimos anos, desde 2018 para cá, pelo menos, a China vem vendendo esses títulos da dívida, ou seja, pedindo a liquidação desses títulos, que com certeza também é um motivo de preocupação para os investidores, ou seja, o dólar vem perdendo o seu lastro e, inclusive, países tradicionalmente aliados dos Estados Unidos, como a Bélgica, também vem pedindo a liquidação dos seus títulos do Tesouro norte-americano, Cláudio. Então, realmente uma situação que preocupa os próprios investidores do Bank of America, como ficou demonstrado nessa recente pesquisa, Cláudio Porto. Ô André, esse temor se justifica? O que mais estaria incomodando os investidores ao ponto deles afirmarem uma pesquisa que a aposta mais correta no mercado neste momento é a aposta contra o dólar? Cláudio, para além da dívida pública, há outras justificativas com certeza. Por exemplo, o enfraquecimento do dólar como reserva mundial, como citei anteriormente, e também a diminuição do dólar no comércio intrapaíses. Claro que esse é um movimento gradual, o dólar não vai deixar de ser a principal moeda nos próximos anos, não será de um dia para a noite, mas, por exemplo, os países do BRICS,
que contam com uma potência consolidada como a China e também com potências intermediárias, países emergentes, economias emergentes, como o Brasil, África do Sul, a própria Rússia, vem desenvolvendo comércio em suas próprias moedas. Essa foi uma iniciativa do BRICS, principalmente a partir de 2022 em diante, quando, após a operação militar da Rússia na Ucrânia, as barreiras contra a Rússia, as sanções econômicas foram impostas de maneira nunca vista na história da humanidade. A Rússia hoje é o país mais sancionado do mundo, seguida pelo Irã, Venezuela e Cuba. Então, após essas sanções econômicas, diversos países se deram conta de que o poder dos Estados Unidos ele é utilizado contra aliados, adversários, para manter a hegemonia do dólar, o seu privilégio exorbitante, que é o que confere a esse país o direito de emitir moeda e não gerar inflação. Então, com certeza, as recentes iniciativas dos países dos BRICS, China, Rússia, África do Sul, Brasil, e agora englobando outros países como Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, que recentemente rompeu o acordo dos petrodólares, ou seja, vai negociar petróleo em outras moedas. Os países dos BRICS desenvolvendo um sistema de pagamento alternativo ao SWIFT, que é centrado no dólar. Então, o desenvolvimento do comércio em outras moedas e de sistema de pagamento alternativo ao dólar, Cláudio, também são, com certeza, motivo de preocupação para os investidores, tanto do Bank of America como de outros países, Cláudio. Ô André, um outro elemento dessa discussão é a corrida pelo ouro, porque algumas pessoas podem achar que trata-se de algo conjuntural, mas já estamos acompanhando desde alguns meses, para não dizer alguns anos, pelo lado da China, uma troca mesmo dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos por ouro. Tanto é que saiu uma notícia que eu quero trazer aqui como elemento para você analisar, de que só em abril o Banco Popular da China comprou 2 toneladas de ouro, só em abril de 2024. E em maio e junho não houve nenhuma aquisição, mas até o mês de abril, o último mês, foram 18 meses consecutivos comprando ouro. Isto da parte dos chineses, exatamente nessa troca aí de uma poupança mais segura do que seria o dólar ancorado pelo Tesouro dos Estados Unidos. Como que você particularmente está observando essa estratégia chinesa de trocar esses títulos do Tesouro dos Estados Unidos por ouro? Exatamente, Cláudio. Essa aquisição recente de ouro por parte do Banco Central da China não é algo que nós observamos apenas neste momento. Isso já vem acontecendo, como eu falei, Cláudio, desde 2018. Para que a gente possa ter uma noção, alguns anos atrás, a China detinha mais de 1,3 trilhão de dólares da dívida dos Estados Unidos, ou seja, em títulos do Tesouro norte-americano. Hoje, a China possui apenas cerca de 800... Apenas é até algo um pouco curioso de falarmos, não? Mas em comparação ao que havia antes, ao que possuía antes, a China possui hoje cerca de 800 bilhões. Então, já liquidaram, nos últimos 5 anos, Cláudio, 5 ou 6 anos, mais de 500 bilhões de dólares. Venderam 500 bilhões de dólares. E há um movimento paralelo a essa venda dos títulos da dívida pública dos Estados Unidos, do Tesouro norte-americano, por parte do Banco Central da China, um movimento paralelo de compra de ouro, onde a China busca uma reserva que tenha lastro, Cláudio, porque o que nós observamos é a desconfiança, não somente de investidores, como foi demonstrado na pesquisa que você citou do Bank of America, como também dos bancos centrais dos países frente ao dólar. Após esse movimento da Rússia, da substituição do dólar como moeda de transações, outros países verificaram que seria possível fazer esse movimento, apesar de ser um movimento gradual, e cada vez mais diversos países vão buscar alternativas para as suas reservas internacionais. Sem dúvida nenhuma, o ouro volta à tona.
Porque antes do padrão dólar, digamos assim, o que tínhamos até 1971 era exatamente o padrão ouro. Então, o ouro volta a ser uma reserva, uma moeda, digamos assim, de reserva para os países que buscam alternativas ao dólar, Cláudio. E países que até pouco tempo eram alinhados aos Estados Unidos, Austrália, Japão, também vêm alternando suas reservas internacionais, e até mesmo Israel, Cláudio. Então, buscam moedas alternativas. O iene japonês, o dólar australiano, muitos países vêm diversificando as suas reservas internacionais, e não será diferente no caso chinês, que busca o ouro como uma reserva que tenha um lastro confiável, Cláudio. Ou seja, o dólar está sob desconfiança internacional nesse momento. E é desconfiança generalizada pelo que você nos conta, porque não são só os países não alinhados aos Estados Unidos, são países também alinhados que se veem nesse momento tomando essa decisão de apostar naquilo que teria mais segurança do que o dólar com a sua volatilidade. André, podemos passar para o próximo assunto? Próximo tema aqui À do vontade, programa? claro. Vamos lá, então, porque o próximo assunto trata-se da guerra na Ucrânia, e a gente tem uma informação, e eu quero confirmar com você se de fato a Ucrânia conseguiu invadir a Rússia, porque desta vez a Ucrânia realizou uma operação militar em Kursk, uma região na Rússia. Segundo o exército russo, na resposta a esse ataque, mais de 1.100 soldados ucranianos foram mortos na resposta russa, né? Só que as imagens que circularam, principalmente nas redes sociais, mostram soldados ucranianos trocando as bandeiras da Rússia por bandeiras da Ucrânia. Inclusive, houve uma operação de evacuação que mobilizou mais de 76 mil pessoas desta região. André, houve uma invasão da parte da Ucrânia ao território russo? Cláudio, em tempos de redes sociais, nós temos que fazer essa análise que responde a sua pergunta, porque há muito sensacionalismo. Vamos nos ater à região de Kursk. É uma região fronteiriça, onde a cidade de Kursk é a maior dessa região fronteiriça. O que houve foi uma incursão da Ucrânia, que realmente ocupou alguns vilarejos. O que nós estamos vendo aí nas imagens, e nós podemos ver nas imagens, mesmo nas imagens geradas pelos ucranianos, que eles não estão levantando suas bandeiras em nenhuma grande cidade. Eles estão aí fincando suas bandeiras em alguns vilarejos. Ou seja, foi uma operação com resultados muito mais midiáticos do que militares, porque realmente você substituir a bandeira da Ucrânia pela Rússia, né, seria um símbolo de ocupação, de vitória, ou seja, mas o que nós não podemos duvidar é da capacidade midiática dos ucranianos. Isso sim foi um golpe para tentar baixar a moral russa. Agora, se nós nos centrarmos nos resultados militares, o fracasso está por vir. Porque logo após as primeiras 10, 12 horas, as colunas de blindados ucranianos foram sendo, pouco a pouco, dizimadas pelos drones russos e também pela aviação russa. Ainda é cedo para dizer se essa foi uma operação desastrada, porque as próprias autoridades ucranianas ainda não declararam os objetivos dessa incursão na zona fronteiriça com a Rússia. Alguns analistas militares colocam a necessidade de distensionar o leste ucraniano, que está ocupado pela Rússia, e agora quase na sua totalidade, porque a Rússia vinha avançando muito, consolidando todas as suas posições em diversas cidades e vilarejos de nomes impronunciáveis, mas na província de Donetsk, ou seja, nesse momento, os russos ocupam praticamente toda a província de Donetsk, Lugansk e outras regiões do leste ucraniano. Então, muitos analistas militares sérios, nesse momento, acreditam que esta incursão em território
russo, na verdade, tenha sido para desviar o foco da atenção russa, que estava em plena vantagem no leste da Ucrânia, nesse momento, Cláudio. Há outras motivações que podem ser abordadas, como, por exemplo, o sequestro de pessoas para a troca de prisioneiros. Esses vilarejos, Cláudio, alguns deles, esses 3 ou 4 vilarejos que os ucranianos conseguiram alcançar na fronteira com a Rússia, eles possuíam pequenas guarnições. Então, alguns militares russos realmente foram feitos reféns, enquanto até mesmo civis foram sequestrados. E vamos lembrar aqui que a Ucrânia possui batalhões neonazistas, então a agressividade é muito grande. Batalhão Azov, batalhão Kraken, para quem quiser pesquisar. Então ninguém pode duvidar de que o sequestro de civis também estava na ordem do dia, porque recentemente houve uma troca de prisioneiros que também, do ponto de vista midiático, foi muito ruim para a Ucrânia, porque a Rússia possuía muito mais prisioneiros ucranianos do que o contrário. Então, esta questão de a Ucrânia estar agindo também para capturar reféns, para uma eventual troca de prisioneiros, também está sendo abordada, assim como distensionar, pelo menos por enquanto, o leste ucraniano, onde os russos vinham avançando dia após dia, e a Ucrânia perdendo muitas posições nessas regiões onde majoritariamente o povo não se opõe à ocupação russa, até porque são etnicamente russos, falam russo, né? Então, há vários motivos que estão sendo abordados, Cláudio, para essa incursão. Agora, uma operação muito mais midiática do que militar. Agora, a propaganda também é parte da guerra, Cláudio Porto. Então, apesar de nós ainda não termos claro os objetivos ucranianos, alguns citam também a possibilidade de ocupação de uma usina de gás, enfim. A verdade é que ocuparam vilarejos na fronteira com a Rússia e é um golpe muito mais midiático do que militar, Cláudio. Agora, o problema é o custo dessa operação, porque estão morrendo milhares, centenas a milhares de ucranianos. Exatamente, né? Os soldados ucranianos que estão pagando um preço muito alto por essa incursão. Eu quero te perguntar, André, porque diante da notícia, como foi veiculada aqui no Ocidente, né, de que houve uma invasão ao território russo, você acredita que também haverá da parte da comunidade internacional, da chamada comunidade internacional, dos países europeus, respaldo a essa incursão? Totalmente, Cláudio, porque essa operação, ela não foi uma operação ucraniana propriamente dita. Com certeza a inteligência dos Estados Unidos esteve envolvida, inteligência do Reino Unido e da França, para que pudesse encontrar o ponto mais frágil da fronteira russa, ou seja, o ponto menos vigiado, onde os ucranianos pudessem ter uma passagem relativamente tranquila, como realmente foi. Aquele ponto estava desguarnecido da fronteira, praticamente desguarnecido. Claro que isso também pode ser abordado e visto como uma falha dos russos, ou seja, um relaxamento dos russos, porque como avançavam dia após dia em território ucraniano nas últimas semanas, principalmente na província de Donetsk, ocupando totalmente a província de Donetsk, que é um dos grandes objetivos da Rússia nessa intervenção militar em solo ucraniano. Então, com certeza, Cláudio, eu já disse aqui, apesar de ser uma operação mais midiática do que militar, foi uma operação com participação direta da OTAN. Inclusive, corpos de franceses estão sendo encontrados entre os mortos. Não sabemos ainda se são corpos de mercenários franceses ou mesmo da legião estrangeira da França. Uma vez eu cheguei a abordar aqui no programa a possibilidade da França enviar a legião estrangeira, se escorando na desculpa de que não seria o exército convencional da França. Mas todos sabem que é um regimento
batalhões que fazem parte, sim, das Forças Armadas francesas, apesar de não exatamente convencionais. Agora, com certeza, a inteligência da OTAN esteve envolvida nessa operação, Cláudia. Essa operação não é uma operação meramente ucraniana. Agora, quem está lidando com as baixas são principalmente os ucranianos, porque suas unidades de blindados, como eu falei aqui anteriormente, Cláudio, estão sendo dizimadas por drones e também pela aviação russa. Então, essa posição que a Ucrânia hoje, e não sabemos se vai durar até as próximas horas, próximos dias, próximas horas, possuem alguns vilarejos, pode acabar sendo muito prejudicial para as próprias forças ucranianas, se os russos fizerem um movimento de pinça e isolarem os ucranianos que estão nesses postos, esses vilarejos fronteiriços, Cláudio. Então, provavelmente, as dificuldades para os ucranianos vão continuar aumentando, apesar de todo o apoio que tem da OTAN, não somente de inteligência, como também de tanques. Os tanques alemães foram avistados nesses vilarejos de fronteira com a Rússia, Cláudio. Os ucranianos recebem baterias antiaéreas, mísseis e agora até mesmo aviões F-16 estão sendo fornecidos à Ucrânia. Mesmo assim, a situação é muito difícil e essa operação dificilmente terá algum êxito, que não um êxito midiático e de provocar, com certeza, algum desgaste ao governo russo, ao presidente Putin, porque, com certeza, a população russa e setores do governo vão pedir uma resposta mais severa do que vem sendo praticado pelas Forças Armadas da Rússia na Ucrânia. André Nunes, analista político, você encontra ele nas redes sociais, no Twitter, no @AndréNunes_RJ e aqui no YouTube, no canal Conversando com André Nunes. O último assunto do programa, já coloco aqui o aviso, né, porque as imagens a seguir são muito sensíveis, né, para alguns espectadores. É importante esse aviso, porque nós vamos falar de Gaza, faixa de Gaza, André, e de novo Israel bombardeando escola, bombardeando espaço que vem recebendo pessoas, palestinos desalojados diante desse genocídio, não dá nem para falar de guerra, desse genocídio com mais de 300 dias, e desta vez uma escola numa região da faixa de Gaza, é importante dar o número aqui, mais de 100 pessoas morreram, um espaço que era usado para alojar 6.000 palestinos, pelo menos deslocados, a escola Al-Tabain, essa escola foi alvo de um bombardeio, crianças morreram, mulheres morreram, idosos, como a gente está mostrando aí, felizmente este idoso sobreviveu, mas outros não tiveram a mesma sorte, reforçando aqui que as imagens são muito sensíveis. André, quem vai parar o Benjamin Netanyahu? Porque está muito claro que essas operações agora não tem nada a ver com o Hamas, ainda que o Estado de Israel alegue que havia ali células do Hamas ou pessoas ligadas ao Hamas, mas as vítimas, todas elas, ou a maioria, para não generalizar aqui, não tem relação nenhuma com o Hamas, são crianças que estão sendo vítimas fatais desses ataques. Sempre. Quem para? Como sempre, Cláudio, como sempre, é o que nós observamos durante praticamente o último ano, porque já são mais de 300 dias dessa insanidade israelense, não somente na faixa de Gaza, como também na Cisjordânia, onde o Hamas não governa. Então você está coberto de razão, Cláudio, quando você diz que não há mais relação nenhuma com supostos terroristas do Hamas e que eu já também não aceito mais essa premissa, porque lutas anticoloniais não podem ser taxadas de terrorismo. Mas mesmo assim, se quisermos nos focar nessa pretensa desculpa de Israel de que estaria buscando as forças do Hamas, nós observamos nesses ataques que isso não tem mais nada a ver com a presença do Hamas. Atacam hospitais, escolas, agências da ONU para refugiados palestinos. Nesse último ataque a uma escola, centenas de pessoas morreram, dos quais a maioria, como sempre, mulheres e crianças, que lá estavam refugiados. Se você me permite fazer um paralelo, Cláudio, o que nós observamos nessa incursão da Ucrânia em território, na zona fronteiriça com a Rússia, onde eu citei batalhões neonazistas ucranianos, como o Azov e o Kraken,
o que estão fazendo lá é atingir áreas civis, em vilarejos fronteiriços, onde não há nenhum objetivo militar propriamente dito. E o que Israel faz na faixa de Gaza, se não o mesmo? Ou seja, essa atuação, esse genocídio contra civis, são métodos neonazistas, Cláudio. E há uma grande parte da dita esquerda brasileira enganada, achando que isso é de culpabilidade apenas do governo, que seria um governo de extrema-direita. Não, a população de Israel apoia essas atrocidades. A maior parte da população de Israel apoia essas atrocidades. Apoiaram o ataque de Israel contra a embaixada do Irã na Síria, rompendo qualquer noção de diplomacia. Apoiaram recentemente o assassinato do líder do Hamas em território iraniano. São ataques diretos contra outro país. E na Cisjordânia, sequestrando crianças. Isso nunca cessou. Nos últimos 30 anos, pelo menos, Israel sequestra crianças. E continua fazendo isso na Cisjordânia e avançando com as suas colônias ilegais, onde o Hamas não governa. A Cisjordânia é governada pela Autoridade Nacional Palestina, onde o Fatah é majoritário. Desde que o Estado de Israel se criou, nós observamos esses métodos, Cláudio. Observamos esses métodos que podem ser considerados, sim, métodos neonazistas, Cláudio, como os recentes abusos e violações sexuais, inclusive, Cláudio. Então, nosso tempo acabou, mas o recado é esse, são métodos neonazistas, inclusive estamos assistindo violações e abusos sexuais por parte das Forças Armadas de Israel contra prisioneiros palestinos. São desumanos. Esse é o último recado que nós poderíamos deixar aqui, Cláudio. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado a quem nos acompanhou. Voltamos na próxima oportunidade. Valeu mesmo pela audiência. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.